Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui, dando sequência a essa série de vídeos falando da estrutura do homem, da estrutura de Deus, da estrutura do homem. Hoje nós vamos falar da estrutura da igreja. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Olha bem, para o que for útil, vamos guardar isso bem no nosso entendimento, é uma informação importante, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja bem, nós temos que prestar atenção aqui que os dons, ele é dado se ele for útil, e é distribuído conforme o Espírito Santo quer. Então os dons, ele vem para trazer essa estrutura de poder na igreja. Então o dom é essa estrutura de poder de Deus no meio da igreja, e o Espírito Santo que foi derramado na vida da igreja. Isso é importante nós compreendermos. O Espírito Santo nos foi dado para sempre, ele estará conosco para sempre, porque lá em João capítulo 14, verso 16, Jesus disse que o Espírito Santo nos foi dado para sempre, ele estará conosco para sempre. Isso é, ele está conosco aqui até completar a redenção, porque é o tempo do arrebatamento, então ele subirá com a igreja, porque ele está conosco para sempre. Porque a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas distintas, mas no único Deus. Então a pessoa do Espírito Santo, ela desceu e está aqui habitando na vida da igreja de Jesus Cristo. Isso é importante nós compreendermos, para que nós tenhamos essa caminhada no mover do Espírito Santo de Deus. E ele distribui os dons, ele dá a cada um conforme for útil. Então, se a pessoa ela quer um dom, mas ela não está disposta a fazer com que aquele dom tenha utilidade, com que aquele dom seja útil na vida dela, então ela não vai receber dons, mesmo que ela queira, ela vai pedir, não vai receber, porque é dado conforme a utilidade, dado para ser útil. E o Espírito Santo tem a primazia de distribuir e dar conforme ele quer. Então, se você está buscando um dom na sua vida, tenha também o princípio de querer fazer com que ele opere na sua vida, para que ele seja útil. Se você não estiver buscando para ser útil, você não vai receber dom nenhum. Então, quando nós olhamos aqui trata-se de 9 dons, mas existe mais dons. Quando a gente vai fazer os caminhos bíblicos, conexão bíblica, a gente vê que existe mais dons. A gente vai continuar falando desse assunto de outros vídeos, a gente vai ver que existe mais dons além desse mencionado aqui. Aqui diz, primeiro, sabedoria; segundo, ciência; sonhos, visões, revelações; terceiro, fé; quarto, dons da cura; quinto, maravilha; sexto, profecia; sétimo, discernimento de espírito; oitavo, variedade de línguas; nono, interpretação de línguas. Então esses são os dons aqui em 1 Coríntios, mas existe mais dons, pois a gente vai ver, fazer esse cruzamento. O que são dons? Jesus trata lá em Marcos capítulo 16, como sinal. Então o dom é um sinal de Deus que se manifesta, é uma presença de Deus, é um poder de Deus. Dons são poder, é o poder de Deus manifestando através da igreja de Jesus Cristo. E
compreender, nós vamos falar de cada um desses dons, mas eu quero chamar a atenção dos ouvintes agora, primeiramente, para o dom da profecia, porque é um dom muito mal compreendido, muito mal visto, e aliás todos os dons eles são mal compreendidos dentro dessa igreja de hoje, dessa igreja dos nossos tempos, porque as pessoas não olham o dom como ele é, e isso tem trazido problema na vida da igreja. A igreja não tem trabalhado com os dons conforme deve trabalhar, porque os dons é o poder de Deus para gerar fé na vida das pessoas, para que as pessoas olhem com fé para Jesus Cristo e vivam em Jesus Cristo para Deus, para a glória de Deus. E a glória de Deus ela é vista na igreja quando pessoas estão sendo salvas. Então o propósito dos dons é gerar fé na vida da pessoa, para que a pessoa alcance a graça da salvação em Cristo Jesus, porque o propósito da obra redentora de Jesus Cristo é a salvação do ser humano, a salvação da nossa alma para a eternidade com Deus. E aí o Espírito Santo veio, nos foi dado para nos conduzir na salvação em Cristo Jesus. Ele é que nos guia, Ele é que nos orienta, Ele é que nos ajuda em tudo, Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos conduz, e os dons para essa manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus, para gerar fé dentro da igreja e para que as pessoas lá fora olhem e vejam a manifestação do poder de Deus na vida da igreja e tenham fé. O problema é que os dons têm sido mal vistos e até mal vistos por muitos, por causa do pecado do homem, porque o homem não conhece, por causa do homem querer manipular os dons de Deus segundo o interesse deles, a vontade do próprio homem. Mas quando nós olhamos para o dom da profecia, e aí nós temos a primeira coisa que nós temos de separar é que dom não é Deus falando. Porque se nós pensarmos que o dom é Deus falando, nós vamos ter série de problemas no entendimento bíblico e vamos causar problema também nas pessoas. Porque o que nós vemos hoje nas igrejas de hoje? A pessoa tem o dom da profecia, então ela tem o conhecimento que o dom dá a ela, e ela chega numa pessoa e larga uma profetada na pessoa: Deus mandou falar isso para você, e depois aquilo não cumpre, e aí isso vai desacreditando, os dons vão ficando desacreditados, principalmente o dom da profecia vai ficando desacreditado na vida da igreja. Então precisamos desse entendimento. Por quê? Porque o dom não é Deus falando. Isso vamos compreender aqui dentro da palavra. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz assim: e falem, falando da profecia, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. A primeira coisa que nós temos de olhar aqui é, por acaso, se for Deus falando, a igreja tem capacidade de julgar a Deus? Não, nós não podemos julgar a Deus. Nós somos julgados por Deus, mas nós não podemos julgar a Deus. Então, se aqui o que o profeta está falando vai ser julgado, né? 3 ou 3, os outros julguem, então não é Deus falando. No verso 30 diz: mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ora, por acaso alguém pode mandar Deus calar? Deus mandou te falar isso, quem é que pode mandar? A pessoa está falando, e levanta o outro e ele vai ter que calar. Quem pode calar a Deus? Então não é Deus falando. Por isso dons é revelação, não é Deus falando através da boca da pessoa, como muitos pensam hoje. Verso 31: porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então o dom da profecia é para consolar as pessoas.
E o verso 32 diz: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não é o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo não está sujeito ao profeta. Se o Espírito Santo quiser falar, ele fala. O Espírito Santo é Deus, e Deus usou o jumento para falar. Se Deus quiser que fala, ele usa qualquer coisa para falar. Se ele quiser falar, ele fala. Ninguém pode impedir o Espírito Santo de falar, que o Espírito Santo é Deus. Então, não é o Espírito Santo falando, não é Deus falando, o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo não está falando, Deus não está falando. Porque o que fala através da igreja é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo foi dado à igreja, ele é Deus, e é ele que fala através das nossas vidas, que somos profetas. Então o dom, ele é uma revelação, um conhecimento de Deus, que Deus dá, e aí é revelado à pessoa, e a pessoa tem ali a obrigação de ter entendimento. Veja bem o que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Ora, se é Deus falando, tudo é o bem, Deus não fala o mal. Por que tem que examinar e reter o bem? De que a palavra de Deus está falando? Se é Deus falando, Deus não está falando mal, e o que Deus fala se cumpre. Se Deus está usando a pessoa como profeta, o que ele vai falar vai se cumprir. Mas então por que precisa examinar e reter o bem, o que o profeta está falando? Então nós temos de compreender a natureza do homem. O homem é falho em si. Então o dom da profecia é uma revelação que a pessoa recebe como conhecimento. Então a pessoa tem o conhecimento que algo vai acontecer. Então ele vai revelar aquilo ou não. A escolha é dele. Deus não está falando. Deus deu a ele uma revelação. Por exemplo, Deus deu uma revelação que há um homem fulano de tal, vai acontecer isso na vida dele. E o profeta vai lá, ele sabe quem é, então a escolha é dele, a decisão é dele, se ele vai revelar aquilo para a pessoa ou não, ele tem o conhecimento daquilo. Então ele vai dizer para aquela pessoa: eu tenho conhecimento, revelação de Deus, que vai acontecer isso na sua vida. Ele não vai chegar e dizer assim: olha, Deus está falando, porque Deus não está falando. E aí existe outro problema, porque às vezes a pessoa vem o conhecimento, mas às vezes ela fica indecisa para quem é que é aquilo. A revelação é de quem? Às vezes ela não tem bem certeza, e aí acaba revelando para a pessoa errada, e não acontece nada na vida daquela pessoa, e com isso o dom da profecia vai ficando cada vez mais desacreditado. Ou muitas vezes a pessoa nem recebeu a revelação. Às vezes só aconteceu algo assim na vida dele, ele não estava tão preparado para receber. O Espírito Santo quis revelar algo na vida dele, mas ele pensou que foi revelado, e ele dá uma profetada na vida de uma pessoa. E muitas vezes tem aqueles que recebem uma revelação, mas tem alguém importante, alguém que ele quer motivar, então ele vem e motiva a vida daquela pessoa com aquela revelação, que às vezes nem era para aquela pessoa, ou às vezes nem foi revelação. Existe o profeta: eu sou profeta, e aí ele vai e diz para a pessoa, diz: olha, Deus mandou dizer isso para você, e Deus nem mandou dizer. Às vezes ele conhece a vida da pessoa, sabe que a pessoa está com uma vida que precisa de algo na vida dele, às vezes a pessoa sabe que está buscando algo na vida dele, e aí ele chegou: a Deus mandou te entregar isso, Deus não mandou, e aí não acontece na vida da pessoa, e isso tudo está em descrédito à vida da pessoa. Vamos ver como isso acontece. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos de compreender a palavra de Deus em um todo, porque quem trabalha conosco é o Espírito Santo. No Antigo Testamento
sempre a pessoa dizia: o peso de Deus, que é a palavra dele, ou a palavra do Senhor veio a mim, ou o Senhor mandou eu profetizar isso, falar isso. Isso era o praxe no Antigo Testamento dos profetas. Mas hoje, no Novo Testamento, é normal que nós, que somos profetas, nós revelamos aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou revelar. E eu falo nós, porque eu também sou profeta. O Senhor mandou eu pregar a palavra dele, o juízo dele. O Senhor me deu a missão de libertar seu povo, de pregar a sua palavra e seu juízo, e mandou levar o amor dele aos quatro cantos do mundo. E eu estou com a minha vida entregue. Eu sei que isso será cumprido na minha vida, porque foi o Senhor, eu sei que foi o Senhor que me falou. Só que é o seguinte, o Senhor nunca mandou eu dar a chave de carro para ninguém, o Senhor nunca mandou eu dar chave de apartamento para ninguém, o Senhor nunca mandou eu dizer nada para as pessoas fora da sua palavra. A ordenança que eu tenho de Deus é de pregar a palavra dele e o juízo dele. E aí, uma coisa importante a gente compreender, porque Deus mandou eu pregar a sua palavra e seu juízo. Ora, os juízos não estão dentro da palavra de Deus. Só que se Deus não mandasse eu pregar o seu juízo, a minha tendência era de não pregar as profecias bíblicas, os juízos aonde os textos bíblicos que traz o juízo sobre a terra. A minha tendência era de pregar só o que abençoa, só o que traz bênção, e não o castigo de Deus. E os juízos de Deus são castigo de Deus que nós precisamos pregar. Então por isso o Senhor mandou pregar a sua palavra e o seu juízo, porque aí eu compreendo que eu preciso pregar as coisas, as bênçãos que tem dentro da Bíblia, a revelação que Deus nos abençoa, mas também o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre esse mundo ímpio, as coisas que ainda vão acontecer. Pregar a revelação que Deus nos deu através dos profetas antigos, e através de Apocalipse, através de todas as revelações. Então Deus mandou pregar a palavra e o juízo dele. E Deus mandou fazer outra coisa. Deus mandou pregar a todos, dizer a todos, falar a todos. E Deus ele é bem explicativo, que ele vai castigar o mal, onde o mal reside, que é na pessoa que está praticando o mal, na pessoa que está na prática do pecado, na pessoa ímpia. E então, por que Deus mandou pregar isso? Para que as pessoas que estejam me ouvindo façam uma análise da sua vida, uma reflexão da sua vida, e arrependa-se do pecado, deixe de ser um ímpio e morra com Cristo para o pecado, fazer o corpo do pecado sendo desfeito na sua vida, para que ele ressuscite com Cristo para a vida com Deus e não esteja aqui na condenação. E mesmo que aquele que morreu antes da grande tribulação ressuscite com Cristo para a vida eterna com Cristo e não seja condenado para sempre para o lago de fogo, que é essa condenação para sempre. Então, de uma forma ou outra, o mal vai ser castigado onde ele reside. Se a pessoa não se arrependeu, morreu no pecado, morreu sem a salvação em Cristo Jesus, ele vai ser lançado no lago de fogo e ali vai estar ali para sempre, padecendo aonde há choro e ranger de dente. Essa é a condenação bíblica, está lá, não tem como. Então Deus me mandou pregar essas coisas. E quem mandou pregar é Deus, o Espírito Santo é Deus, é Ele, o Espírito Santo que trabalha conosco. Então, tudo que Deus tem me revelado, várias outras coisas, porque Ele me deu também o dom da revelação, e Ele fala comigo, Ele tem falado comigo quase que diariamente, mas Ele nunca mandou eu pregar para a pessoa dando chave de carro, dando coisas materiais para a pessoa. O que Deus tem mandado eu pregar para as pessoas é arrependimento do pecado, é mudança de vida, é transformação de vida. A pessoa ter uma vida transformada, que hoje a pessoa tem uma vida melhor do que foi ontem, amanhã tem uma vida melhor do que foi hoje. E Deus, ele tem me falado dessas coisas, tem mandado eu pregar essas coisas. Então, Deus não tem me usado como as pessoas têm profetizado aí, riqueza, bênção na vida das pessoas. E aí nós compreendemos
coisa: quem é profeta e quem tem o dom. Porque o profeta é aquele que Deus fala com ele através da boca dele, como está falando comigo através da minha vida hoje, na sua vida. Que Deus mandou pregar a palavra dele e o juízo dele é o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando na sua vida. Então, esse é o profeta, boca de Deus. O Senhor disse que eu sou a boca dele, para pregar a palavra dele e o juízo dele. Então, ele vai conduzir o mundo todo para libertar seu povo, pregando a palavra dele, levando o seu grande amor também a todas as pessoas que estão na palavra dele, o amor de Deus, derramado por nós em Cristo Jesus nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos 5,5, que também é a palavra de Deus, está na palavra de Deus. Então veja bem, tudo que Deus manda um profeta fazer não traz contradição à sua palavra. Tudo que contradiz o que está na sua palavra não vem de Deus. Então, quando Deus manda um profeta, que é boca dele, ele vai pregar o que Deus manda e não o contrário. Por isso eu prego a palavra de Deus, o juízo de Deus, e aquilo que Deus mandou eu pregar. E é o Espírito Santo que me usa a minha boca. Eu não sou usado para pregar as coisas do mundo, não. Porque Deus, quando Deus levanta um profeta, porque precisa mudança. Deus não leva, se olharmos para a história, em nenhum momento Deus levantou o profeta se o povo não precisasse de mudança, se o povo não precisasse ser alcançado pela palavra de Deus para ser mudado. Isso não é diferente no Novo Testamento. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saul. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja bem, o profeta tem que ter uma vida de jejum e oração. Então, eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo mandou que eles separassem Saulo, que é Paulo, e Bernabé, para a obra que o Espírito Santo deu a eles. Que obra é essa? Evangelizar o mundo gentil. Paulo foi dado a evangelizar o mundo gentil, que é o resultado, nós somos o resultado da evangelização de Paulo. Então Deus não levantou Paulo para dar coisas materiais a ninguém. Deus levantou Paulo para pregar a palavra. Paulo foi o maior doutrinador da igreja. Deus usou poderosamente Paulo para doutrinar a sua igreja. Então o Espírito Santo enviou Paulo, mandou Paulo para poder pregar a palavra de Deus, e isso usou o profeta para fazer isso. O profeta que é usado pelo Espírito Santo de Deus para enviar Paulo. Veja bem, mesmo que Cristo já tenha aparecido a Paulo, tinha dado essa missão para Paulo, mas aqui o Espírito Santo ele usa novamente o profeta para enviar Paulo, porque ele estava numa igreja e o Espírito Santo queria que ele fosse para outras regiões. Então o Espírito Santo enviou. Paulo estava naquela igreja com certeza pregando a palavra também, mas o Espírito Santo veio e enviou ele para outro lugar usando o profeta. Agora veja bem o que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 1, verso 4. Paulo, ele voltando de volta a caminho de Jerusalém, o Espírito Santo já tinha falado para Paulo que ele ia ser preso em Jerusalém, que esperava ir lá na cadeia, mas mesmo assim Paulo ia, porque ele queria cumprir a carreira dele. E mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, que ele sabia que aquilo ali era propósito de Deus, era propósito do Senhor. Inclusive o Senhor, depois que ele foi preso lá em Jerusalém, o próprio Senhor aparece a Paulo e confirma a Paulo a estadia dele ali, a prisão dele, que ele seria levado em Roma, e ia testificar também do Senhor lá em Roma. Mas veja bem o que diz o verso 4: e achando discípulos,
ficamos ali há 7 dias, e eles, pelo Espírito, olha bem, aqui na minha Bíblia está caixa alta, depois ele vai falar disso, pelo Espírito dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Veja bem, pelo Espírito, mas aqui não está dizendo que foi o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara, sempre quando se revela o Espírito Santo, diz o Espírito Santo. Mesmo aqui estando caixa alta, quem coloca a caixa alta ou não é o tradutor, é quem traduziu a Bíblia que coloca a caixa alta ou não. Então aqui ele colocou caixa alta, mas podia também ser caixa baixa, porque fala aqui pelo Espírito. Então é a revelação do Espírito do homem, porque o dom ele é revelado pelo Espírito do homem. O Espírito do homem ele tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele tem acesso a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Então temos o conhecimento de Deus, e o dom é esse conhecimento de Deus, de que algo vai acontecer. E a igreja ali, ela teve o conhecimento, através dos seus profetas, que Paulo ia ser preso, que ia acontecer com Paulo. Então o que eles já fizeram? Já falaram para Paulo não ir. Se Paulo obedecesse eles, achando que era causa de Deus, que era Deus falando, Paulo não teria ido e a carreira de Paulo não teria cumprido. Ele teria ficado sem cumprir tudo aquilo que Deus planejou para que se cumprisse na vida dele. Então a gente vê que não era Deus falando através dos profetas, não era o Espírito Santo falando através dos profetas, o Espírito Santo é Deus, era a igreja. Então a igreja, os profetas da igreja teve a revelação e acharam por bem falar para Paulo ir, porque eles amavam Paulo e gostavam de Paulo. Então a gente vê aqui que não era o Espírito Santo falando. Mas veja bem, a partir do verso 10 do capítulo 21 também o que nos é revelado. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. Veja bem, um profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Senhor, isso diz o Espírito Santo. Olha bem, lá na igreja aqui, que era a igreja de Tiro, lá na igreja de Tiro, eles falaram pelo Espírito. Aqui o profeta já está falando pelo Espírito Santo, já está bem entendido. Então, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, diz: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem está esta cinta e o entregarão às mãos dos gentios. Então veja bem, aqui a palavra de Deus já revela que é o Espírito Santo falando. Então esse aqui é o profeta, a boca de Deus falando, o Espírito Santo, que é Deus falando através da boca dele o que ia acontecer com Paulo. Ele de forma alguma, e olha que dentro de um intervalo de pouco tempo, enquanto a igreja de Tiro profetizava para Paulo ir para Jerusalém, esse profeta Agabo, ele profetiza pelo Espírito Santo que Paulo ia ser preso. Ele não diz: não vai para Jerusalém que você pode ser preso, se você for, você vai preso. Não disse, ele disse que Paulo ia ser preso. Então esse é o boca de Deus que fala que isso vai acontecer e acontece. Paulo foi e foi preso. Então nós temos de compreender que a vida do profeta, a profecia do profeta, que é boca de Deus, ele fala aquilo que Deus mandou ele falar, é Deus falando através da sua boca. O profeta, que profeta de dons, quem tem dons, ele não é um profeta boca de Deus. Ele é profeta, é considerado profeta, porque recebe revelação de Deus, mas é revelação. Não é Deus falando. Veja bem, o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, são dons, e aí nós temos de
olhar bem o que a palavra de Deus está falando aqui, a nossa leitura está falando, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom da cura, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom desse, olha bem, a outra a profecia. Então são dons, a pessoa recebe dons, não é Deus, ele não recebe Deus falando através da boca dele, ele recebe dons, ele recebe conhecimento. Então dom é uma coisa e o profeta, a boca de Deus, aquele que Deus está falando através da boca dele, é outra coisa. Então quem tem dons não deveria chegar e dizer: olha, Deus manda te falar isso vai acontecer. Não, ele tem dons, ele tem que falar: olha, me foi revelado pelo Espírito Santo isso, Deus não mandou ele falar. Ele não é boca de Deus. Então quem diz pela boca de Deus, quem diz Deus mandou falar, é aquele que diz pela boca de Deus. E hoje nós vemos que no Novo Testamento o normal é dizer: o Espírito Santo de Deus mandou falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele trabalha com isso. Se falar que Deus mandou falar, nós estamos falando certo também. Se falar o Senhor mandou falar, estamos falando certo. Mas é o Espírito Santo que trabalha conosco, e é ele que fala através da nossa boca. Nós que somos profetas, eu que sou profeta de Deus, sou boca de Deus, e o Senhor fala através da minha boca, que mandou pregar sua palavra e seu juízo, e mandou avisar a todos que o mal será castigado na vida de todos, aonde ele reside, que é na vida das pessoas que estão no pecado e praticam o mal. Encerro aqui, darei continuidade no próximo vídeo, tratando-se da profecia. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos.